E aí, galera, beleza? Como alguns de vocês já sabem, saiu o resultado da Vamos 3 do segundo trimestre. Mas calma aí que não é o resultado final. Eles liberaram essa semana uma prévia dos resultados do segundo trimestre. E se você quer entender o que aconteceu, fica comigo até o final que eu vou fazer a leitura desse relatório aqui com vocês. Então já sabe, pega aí o seu pão de queijo, pega o seu cafezinho e vamos para a tela. Aliás, espera aí, antes da gente ir para a tela, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Se vocês quiserem que eu faça uma análise, como eu estou fazendo aqui da Vamos 3, para outras empresas, ou até mesmo se vocês quiserem ver quando sair a release da Vamos 3, uma análise mais profunda, deixa aqui nos comentários. Agora, vamos de verdade, vamos lá. Só lembrando, viu, pessoal, que esse aqui ele é um conteúdo que tem como finalidade exclusiva educacional. Ele não representa uma recomendação de compra e nem de venda de ativos. Só antes da gente iniciar o relatório, vamos dar uma contextualizada, né, de quem que é essa empresa. Estou aqui no site do Investidor 10. Vamos entender melhor sobre o negócio, né? A Vamos, ela trabalha principalmente com a locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Além da receita de locação, a empresa também vende ativos usados, que aparecem inclusive nos resultados dentro da operação de seminovos e possui uma operação industrial. O modelo parece simples. A empresa ela compra os ativos, coloca esses equipamentos para trabalhar por meio de contrato de locação e depois de determinado período, ela pode vender parte dessa frota no mercado de usados. Por isso que alguns indicadores eles são especialmente importantes aqui. A gente precisa acompanhar, né, o crescimento da receita de locação, a ocupação da frota, o volume de novos contratos, as devoluções antecipadas e também a capacidade da empresa de vender ativos seminovos. Agora vamos voltar aqui para o documento. Pessoal, vale reforçar que esse aqui é um documento que é apenas uma prévia. Ele traz muitos dados operacionais, mas ele não apresenta a demonstração de resultados completa. Então, começando aqui pela receita líquida, a Vamos, ela registrou aproximadamente 1 bilhão e 554 milhões de reais no segundo trimestre de 2026. Na comparação com o segundo trimestre de 2025, tivemos um crescimento de 10,1%. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2026, a receita ela caiu 4,1%. Olhando apenas esse recuo trimestral, alguém poderia imaginar que houve uma piora generalizada na operação. Mas, quando a gente abre as linhas da receita, percebe que não foi exatamente isso que aconteceu. A receita de locação chegou a aproximadamente 1 bilhão e 77 milhões de reais, crescendo 7,5% na comparação anual e 2,2% em relação ao primeiro trimestre desse ano. A própria empresa, ela afirma que essa foi uma receita recorde e que o crescimento ficou acima da inflação. O documento aqui, porém, ele não informa qual que é o índice de inflação que foi usado nessa comparação. Para mim, esse crescimento da locação é um dos pontos mais importantes da prévia, porque essa é a parte mais recorrente do negócio. A venda de ativos chegou a 365 milhões de reais, crescimento de 12,6% na comparação anual, mas queda de 20,4% em relação ao trimestre anterior. Só que aqui existe um detalhe importante. A venda de ativos seminovos foi de aproximadamente 359 milhões de reais, crescendo 10,6% em relação ao segundo trimestre de 2025 e 10% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Ou seja, a venda tradicional de seminovos aumentou nas duas comparações. A principal responsável pela queda trimestral da receita total foi a linha de venda de ativos classificados como CPC 06, que caiu de 132 milhões de reais no primeiro trimestre para apenas 6 milhões no segundo trimestre. Esse documento aqui, ele não entra em detalhes sobre as operações incluídas nessa linha. Por isso, eu não vou tentar explicar uma composição que a empresa não apresentou aqui para a gente. O importante é entender que a queda da receita total em relação ao primeiro trimestre não veio da locação e nem da venda de seminovos. Essas duas linhas cresceram. Por fim, a receita da indústria foi de 112,3 milhões de reais, alta de 30,4% na comparação anual e de 3,6% em relação ao primeiro trimestre. No primeiro semestre, de 2026, a receita líquida da Vamos somou aproximadamente 3 bilhões
de reais, que representou um crescimento de 15,7%. Agora, vamos analisar aqui um dos números que mais chamaram a atenção nessa prévia, que foi o CAPEX contratado. Simplificando bastante, o CAPEX contratado ele mostra o investimento associado aos contratos que a empresa conseguiu fechar. No segundo trimestre, esse valor chegou a aproximadamente 1 bilhão e 554 milhões de reais. Isso representa um crescimento de 59,6% em relação ao segundo trimestre de 2025 e 34,3% em relação ao primeiro trimestre de 2026. A empresa ela afirma que essa demanda ela veio de diferentes setores da economia, com destaque para o e-commerce, ajudando também na diversificação da receita. Quando a gente separa esses números, os contratos envolvendo ativos novos chegaram a 1 bilhão e 147 milhões de reais. Foi uma alta de 95,4% na comparação anual e de 74,3% na comparação trimestral. Praticamente dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Já os contratos envolvendo ativos usados somaram 407 milhões de reais, crescimento de 5,3% na comparação anual, mas teve uma queda de 18,4% em relação ao trimestre anterior. A minha leitura aqui ela é positiva, porque esse crescimento mostra que existe demanda e que a empresa ela conseguiu contratar um volume relevante de novos negócios. Mas tem um cuidado aqui que ele é importante. Crescer nesse setor exige muito capital. Pensa comigo, a empresa ela precisa comprar caminhões, máquinas e equipamentos antes dela começar a receber receita desses contratos. Como essa prévia que a Vamos soltou, ela não traz informação de dívida líquida, a gente ainda não consegue avaliar completamente o impacto financeiro desse crescimento. Então, o aumento de CAPEX contratado é um sinal positivo do ponto de vista comercial, mas ainda precisa ser analisado junto com o balanço completo. Dentro do CAPEX contratado, as extensões de contrato chegaram a aproximadamente 228 milhões de reais. Esse número ele caiu 15,2% na comparação anual e 28,5% em relação ao primeiro trimestre. Essa daqui é uma linha que merece acompanhamento. A empresa ela está fechando muitos contratos novos, mas o volume relacionado às extensões dos contratos já existentes diminuiu. O documento aqui ele não informa se isso aconteceu por uma decisão comercial, por uma mudança no perfil do cliente ou simplesmente pelo calendário de vencimento dos contratos. Por isso, eu não trataria essa queda isoladamente como um grande problema, mas é algo que eu procuraria entender melhor na apresentação oficial do resultado. Já que no produto Sempre Novo, ele registrou aproximadamente 180 milhões de reais em CAPEX contratado. Foi um crescimento de 51,6% na comparação anual e ficou praticamente estável em relação ao volume recorde do primeiro trimestre. Segundo a própria Vamos, a demanda desse produto mostra o potencial de locação de ativos usados e indica que o estoque está ficando mais adequado ao perfil da demanda. Agora, a gente tem o CAPEX implantado. Enquanto o contratado ele mostra os negócios fechados, o implantado mostra o investimento que já avançou para a operação. A Vamos ela implantou aproximadamente 975 milhões de reais no trimestre. Foi um crescimento de 4,7% na comparação anual, mas uma queda de 6,6% em relação ao primeiro trimestre. Já no primeiro semestre, o CAPEX implantado caiu 10,1% em relação ao mesmo período de 2025. A Vamos, ela explica que esse número ele ainda reflete em grande parte os contratos fechados no primeiro trimestre e que a implantação deve acelerar nos próximos meses, por causa do forte volume contratado agora no segundo trimestre. Isso é importante porque existe um intervalo entre fechar um contrato, comprar o equipamento e colocar esse ativo efetivamente para gerar receita. Portanto, parte do crescimento comercial divulgado agora pode aparecer com mais força na receita dos próximos períodos. Dentro aqui do CAPEX implantado, os ativos novos ficaram praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior, enquanto os ativos usados caíram 16,2%. Já o CAPEX do Sempre Novo chegou a aproximadamente 160 milhões de reais, crescimento de 67,8% na comparação anual e de 5,7% na comparação trimestral.
trimestral. A empresa ela classifica esse volume como recorde. Outra parte importante aqui desse relatório que foi divulgado está aqui em ocupação da frota. A Vamos ela encerrou o trimestre com uma ocupação de 88,6%. No segundo trimestre de 2025, essa ocupação era de 83,9%. Portanto, tivemos uma melhora de 4,7 pontos percentuais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, a ocupação aumentou 0,8 ponto percentual. Segundo a empresa, essa foi a maior ocupação de frota desde 2020. Ele é um indicador bastante relevante porque não adianta a empresa ela ter uma frota enorme se uma parte significativa dos caminhões e equipamentos estiver parada. Então, quanto maior a ocupação, mais ativos estão gerando receita. O imobilizado bruto da frota ficou em aproximadamente 19 bilhões de reais, crescimento de apenas 1,7% na comparação anual. Ou seja, a frota cresceu relativamente pouco, enquanto a ocupação melhorou bastante. Na minha leitura, isso indica uma utilização mais eficiente dos ativos que a empresa já possui. Um dos melhores números aqui dessa prévia está nas retomadas e devoluções antecipadas. Essa linha, ela ficou em aproximadamente 189 milhões de reais, ou seja, a gente está falando de uma redução de 48,1% em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 32,8% em relação ao primeiro trimestre de 2026. Segundo a Vamos, esse foi o melhor patamar desde o terceiro trimestre de 2023 e não houve concentração em apenas um setor da economia. A empresa ela também informa que esse volume anualizado representou 4,1% da média do imobilizado bruto da frota. Foi o menor nível desde o primeiro trimestre de 2023 e o terceiro trimestre consecutivo abaixo de 5,5% registrados em 2025. Então, traduzindo isso, menos clientes estão devolvendo os ativos antes do prazo ou tendo seus equipamentos retomados. Isso pode ajudar a ocupação, reduzir custos relacionados a ativos parados e diminuir a necessidade de revender rapidamente esses equipamentos. A empresa ela também afirma que houve redução da inadimplência, mas não apresenta o valor ou o percentual dessa queda. Agora voltando aqui, já o término normal de contrato ficou em aproximadamente 237 milhões de reais. Esse número caiu 12% na comparação anual, mas aumentou 17,5% em relação ao primeiro trimestre. Então, a gente vê aqui uma situação mista. Os términos aumentaram na comparação trimestral, mas as devoluções antecipadas e retomadas caíram bastante. A empresa ela também informa que a margem EBITDA cresceu tanto em relação ao segundo trimestre de 2025, quanto em relação ao primeiro trimestre de 2026. Segundo a Vamos, essa melhora ela veio de ganhos de alavancagem operacional, controle de custos e despesas e redução da inadimplência. Nesse caso aqui, quando a gente fala da alavancagem operacional, significa aproveitar melhor a estrutura que a empresa ela já possui. Com uma ocupação maior, a empresa consegue distribuir seus custos entre um volume maior de ativos, gerando receita. O problema é que esse documento, essa prévia, ela não informa qual foi a margem EBITDA, qual foi o EBITDA em reais e nem o tamanho exato dessa evolução. Portanto, a gente sabe que houve uma melhora, mas a gente não consegue definir se essa melhora ela foi pequena ou se ela foi realmente relevante. Esse número a gente só vai conseguir avaliar ele com mais precisão quando o resultado completo for divulgado no mês que vem. Já na operação de seminovos, a receita cresceu 2 dígitos tanto na comparação anual quanto na comparação trimestral. A empresa atribui isso a uma demanda aquecida, a um mix melhor de ativos disponíveis, a qualidade dos equipamentos e a liquidez desses ativos. Mesmo assim, aqui eu consigo ver um ponto de atenção. Segundo a Vamos, a segunda fase do programa Move Brasil entrou em vigor no dia 29 de maio e teve ampla adesão na compra de ativos novos. Isso afetou negativamente as vendas de seminovos em maio e julho, sendo junho o mês com a menor receita de vendas do trimestre. Bom, a explicação é relativamente simples. Quando existem condições mais atrativas para comprar um veículo ou um equipamento novo, parte dos clientes pode deixar de comprar usado. A Vamos, ela afirma que as vendas de julho já mostram uma recuperação gradual, mas essa informação ainda é apenas uma indicação da administração. O documento ele não apresenta o valor
das vendas de julho. Um outro ponto positivo é que a margem bruta da operação de seminovos permaneceu positiva. Porém, novamente, a empresa não informa qual foi essa margem. Antes da gente concluir, é importante deixar claro aqui para vocês o que essa prévia ela não mostra. A gente não tem o lucro líquido do trimestre, o EBITDA em reais, a margem EBITDA, o endividamento, a alavancagem, o custo médio da dívida, não tem aqui a geração de caixa e nem mesmo o retorno sobre o capital investido. E um outro ponto que não tem descrito aqui são os detalhes completos do guidance. A única coisa que a gente tem nesse documento é o que a Vamos informa de que o guidance de 2026 foi reiterado, mas os valores e os intervalos das metas não aparecem nesse documento. Por isso, não dá para fazer uma avaliação completa e nem mesmo afirmar que a situação financeira da companhia melhorou de fato. Então, dando uma resumida aqui para vocês, através desse documento, a Vamos trouxe sinais operacionais positivos, a receita de locação bateu recorde, o CAPEX contratado cresceu em quase 60%, os contratos envolvendo ativos novos praticamente dobraram e a ocupação da frota chegou ao maior nível desde 2020. Além disso, as retomadas e devoluções antecipadas caíram bastante e a empresa afirma que houve sim melhora da margem EBITDA e redução da inadimplência. Agora, olhando para os pontos de atenção, a receita total ela caiu em relação ao primeiro trimestre, as extensões de contrato deram uma diminuída e o forte crescimento dos novos contratos, isso vai exigir um certo investimento para compra e implantação desses novos ativos. Bom, como a prévia ela não mostra a dívida, geração de caixa e lucro líquido, ainda falta uma parte importante aqui dessa análise. A minha leitura inicial é que o desempenho operacional parece ter melhorado, principalmente na locação, na ocupação da frota e no controle das devoluções. Mas assim, o resultado completo ele vai ser fundamental para a gente entender quanto desse crescimento realmente virou lucro e geração de caixa e qual foi o impacto sobre o endividamento também da companhia. Agora, eu quero saber aí da sua opinião. O que mais te chamou a atenção na prévia da Vamos 3? Foi o forte crescimento dos contratos? Foi a ocupação da frota ou a redução das devoluções? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E se esse conteúdo te ajudou, já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like e fica de olho aí no canal que vai vir mais análises conforme as releases vão sendo liberadas das outras empresas. E reforçando, se você acha que é interessante fazer um estudo mais aprofundado quando sair o resultado final desse segundo trimestre de 2026 da Vamos 3 em agosto, deixa aqui nos comentários, porque assim eu vou saber que vocês têm esse interesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo.